Capítulo 145 A realização de um sonho. Os gritos de empolgação do Jarra ecoavam pela caverna enquanto ele pulava e comemorava. Vendo tamanha felicidade estampada no rosto de seu irmão, Jins quase chorou de emoção. Por muito tempo, Jins foi a coisa mais próxima de um pai que Jarra teve, mesmo sendo seu irmão mais velho. Jins sempre teve que alimentar, cuidar e proteger o seu irmãozinho. Ele estava emocionado, pois em todos esses anos, talvez, essa foi a primeira vez que ele viu o seu irmão mais novo tão animado e feliz. Zhaotian, obrigado. Jins olhou para Zhaotian e externou os seus mais profundos agradecimentos. Zhaotian sorriu e respondeu, não precisa me agradecer. Nós somos irmãos de juramento e é o meu dever cuidar dos meus irmãos mais novos. Jins acenou com a cabeça e tentou controlar as suas emoções. Enquanto isso, Zhaotian se dirigiu novamente a ele, Jins. Tem uma pessoa lá fora que está comigo. Ele nos acompanhará até a cidade divina, mas não se preocupe, porque ele não fará nenhum mal a vocês. Jins olhou para o saltitante Jarra, antes de responder, tudo bem. Eu confio em você. Por alguns minutos, Zhaotian deixou Jarra extravasar a sua felicidade, antes de apressá-lo. Jarra? Vamos, nós não queremos chegar muito tarde. Zhaotian falou enquanto acenava com a mão. Rapidamente, Jarra virou o seu pescoço e correu até Zhaotian como se fosse um louco. Depois, ele segurou firme na mão do Jins e falou, irmão. Nós vamos para a cidade divina, conhecer o Sr. Xiu. Jins sorriu para Jarra e respondeu, sim, nós vamos. Mas Jarra, se comporte e não saia de perto da gente. Jarra percebeu que Jins só queria cuidar dele e concordou, antes que os três começassem a saída da caverna. Assim que saíram da caverna, os olhares receosos de Jins e Jarra caíram sobre Shuyu, que estava sentado de frente para a árvore. Quem é ele? Jarra cutucou Zhaotian e perguntou. Ele está do nosso lado. Zhaotian respondeu enquanto acenava para Shuyu. Após ver os três saindo da árvore, Shuyu caminhou na direção deles e se apresentou. Olá, o meu nome é Shuyu. É um prazer conhecê-los. Shuyu disse enquanto unia as mãos em saudação. Assim que escutaram aquele nome, Jins e Jarra deram alguns passos para trás e olharam para Zhaotian e Jarra disse num tom amedrontado, Shui. Shui. Não nos machuque. Por favor. Sentindo o medo na voz e no rosto de Jarra, Zhaotian se abaixou na frente dele, segurou-o pelos ombros e disse, Jarra. Ele não fará nada para machucá-los. Enquanto eu estiver com vocês, eu nunca permitirei que ninguém os machuque. As palavras de Zhaotian de certa forma acalmaram Jarra, porém, ele não conseguiu se livrar totalmente do medo que o nome Shui impunha em seu coração. Jarra e Jins foram os alvos de caçada da família Shui, que machucou as pessoas que eles gostavam e tentou capturá-los a todo custo. Era normal que Jarra se sentisse daquele jeito, pois o nome Shui não passava nenhum tipo de confiança para ele. Depois de falar com Jarra, Zhaotian olhou para Shuyu com um olhar repreensivo e disse, esse seu nome. Eu sugiro que não o use mais. Há muito tempo que você não é mais um Shui. Imediatamente, Shuyu abaixou a cabeça e respondeu, me desculpe, eu não quis amedrontá-los. Eu sempre usei esse nome, então, até me livrar desse hábito. Livre-se dele rápido. Zhaotian respondeu, antes de se levantar e segurar na mão de Jarra e falar com ele, Jarra, fique ao nosso lado. O Jins e eu iremos te proteger. Segurando as mãos de seu irmão e de Zhaotian, Jarra se sentiu mais seguro. De alguma forma, ele sentiu que naquele momento nada nem ninguém poderia machucá-lo. Finalmente, o grupo começou a caminhar na direção da cidade divina. Durante o caminho, Jarra já estava mais tranquilo e se distraindo a todo momento. Qualquer besta, ou animal que ele desconhecia, chamava a sua atenção e ele parava para admirá-lo. Por um momento, Zhaotian sentiu que estava levando um recém-nascido para passear. Na cidade divina,
perto do castelo, enquanto Zhao Tian e os outros estavam prestes a chegar, Yan Xiu apresentava um semblante abatido e coçava a cabeça, demonstrando estar preocupado. Na frente, havia um grupo com cerca de 30 jovens, homens e mulheres, que também apresentavam os mesmos semblantes abatidos, como se tivessem decepcionado alguém. Mestre? Foi o senhor mesmo que disse. São as sementes que escolhem os seus herdeiros. Hattori tocou no ombro de Yan Xiu e disse num tom consolador. Yan Xiu continuou coçando a cabeça e respondeu: esses são os melhores candidatos que eu pude encontrar. As virtudes, comportamento e lealdade deles são inabaláveis. Eu posso garantir que, deste grupo, sairá pelo menos uns 2 ou 3 futuros generais. Contudo, mesmo assim, não houve nenhum sinal de uma semente se apresentando para eles. Percebendo a aflição de Yan Xiu, Hattori tentou dar alguma ideia: mestre. Vamos rodar pela cidade divina novamente. Talvez nós não tenhamos passado por algum lugar. Assim que a voz de Hattori caiu, Yan Xiu sacudiu a cabeça e disse: não há nenhum lugar que nós ainda não fomos. Nós já fomos a todas as partes da cidade divina. É uma pena, mas nós vamos ter que aceitar que nenhum desses grandes jovens foi escolhido para herdar uma semente. Isso é realmente triste. Eu realmente acreditava que, pelo menos um deles seria capaz de herdar uma semente. Hattori respondeu. Após as palavras de Hattori, Yan Xiu acenou com a cabeça e caminhou na direção dos jovens. Meus estimados discípulos. Eu fico triste por dizer isso, mas eu os desapontei. Eu prometi para vocês que alguns de vocês herdariam a minha linhagem, mas infelizmente, o destino não age de acordo com os nossos planos e dessa vez ele resolveu nos frustrar. Yan Xiu disse aos jovens. De repente, uma jovem do grupo, que tinha a pele negra e era dona de um belíssimo par de olhos castanhos, bateu a mão no peito e falou: mestre, o senhor nunca nos desapontou. Nós não decidimos segui-lo por causa das sementes, nós decidimos segui-lo porque nós acreditamos no Senhor. Nós estamos tristes, mas não porque não conseguimos obter o poder das sementes. Nós estamos tristes porque nós não fomos capazes de herdar as sementes e fazer com que o Senhor deixe de ser o único da sua linhagem. Assim que a voz da garota caiu, outro jovem, branco, loiro, dono de um par de olhos azuis, bateu no peito e falou: a Trissa está certa. A única coisa que queríamos, era a oportunidade de dar ao mestre um irmão e um companheiro que compartilhasse da mesma linhagem que o Senhor. A nossa luta, continua. Nós sempre estaremos ao lado do Senhor e nunca o abandonaremos. O jovem encerrou, antes que todos os outros jovens do grupo começassem a bater no peito. Imediatamente, com as palavras dos seus discípulos e aqueles gestos de apoio e carinho, Yan Xiu ficou comovido e agradeceu: meus discípulos. Muito obrigado. A cada dia que se passa, eu vejo que a minha jornada é abençoada, pois foi durante ela que encontrei pessoas como vocês. Assim que terminou de falar, Yan Xiu fez o mesmo gesto que os seus discípulos estavam fazendo e bateu no peito. Yan Xiu sabia que uma das sementes estava na fonte em formato de polvo que os Shui usavam para fazer aquele ritual periódico. Contudo, ele nunca disse isso aos seus discípulos, pois ele tinha medo que alguns deles tivessem a péssima ideia de forçar o aparecimento da semente e tentar absorvê-la à força. Yan Xiu sabia que se alguém que não foi escolhido pela semente, tentasse forçar a sua absorção, a semente liberaria poderosas toxinas no corpo dessa pessoa e o consumiria de dentro para fora. Todo o corpo da pessoa seria literalmente evaporado devido às toxinas e ácidos que eram a principal defesa das sementes. Foi exatamente isso o que aconteceu com todos os Shui que forçaram as sementes. Cada um deles teve uma morte excruciante e miserável, antes de se tornarem uma pequena nuvem de vapor e serem carregados pelo vento. Como já sabia da localização de uma das sementes, Yan Xiu tinha imaginado que nenhum dos seus discípulos era capaz de herdar uma das sementes.
Contudo, mesmo assim, ele procurou em outros lugares, na esperança de que outra semente fizesse um julgamento diferente. A esperança não foi o suficiente e no fim, Yanxiu teve que se conformar com o fato que, a sua jornada continuaria e a sua busca por herdeiros ainda seria longa e árdua. Foi exatamente durante o seu momento de maior emoção que, de alguma forma, Yanxiu sentiu uma certa agitação no seu corpo, como se algo que estivesse conectado a ele tivesse se agitado e ressoado nele. O que? Yanxiu franziu os senhos e murmurou enquanto se virava e olhava na direção do chafariz. No chafariz, não havia nenhum movimento aparente, somente uma agitação difícil de ser explicada, somente Yanxiu a sentia. Imediatamente, Yanxiu começou a olhar para todos os seus discípulos, a fim de analisar se havia algo diferente neles. De repente, enquanto Yanxiu observava cada um dos seus discípulos, Aqin posou do lado dele e disse: Mestre! O jovem Zhao Tian chegou. Ele trouxe mais 3 jovens com ele. Swoosh! Imediatamente, sem dizer nenhuma palavra para Aqin, Atori, ou os discípulos, Yanxiu simplesmente desapareceu dali. Vendo aquela atitude inesperada de Yanxiu, Aqin olhou para Atori, que estava com uma expressão confusa e perguntou: o que aconteceu? Atori: eu não sei. Eu nunca vi o mestre tão ansioso quanto agora. Enquanto Aqin, Atori e os discípulos se entreolhavam tentando entender o que tinha dado em Yanxiu, Zhao Tian e os outros tinham acabado de entrar na cidade divina. Uau! Este lugar é maravilhoso. Jarra estava girando enquanto admirava a beleza da cidade divina e não sabia onde concentrar o seu olhar. É magnífico. É uma pena que as pessoas do continente Caos tenham sido privadas de conhecer este lugar por tanto tempo. Zhao Tian comentou. Enquanto os outros 3 conversavam sobre o quão bela era a cidade divina, Shuyu não conseguia parar de olhar repetidas vezes para as suas mãos e para a cidade. Essa é a primeira vez que eu piso nesse lugar sem me sentir um renegado. Shuyu murmurou. Jarra cedeu à sua ansiedade e falou com Zhao Tian. Zhao Tian. Zhao Tian. Eu não consigo esperar mais. Onde está o senhor? Shi. Xiu. A fala apressada de Jarra teve uma repentina perda de ritmo enquanto ele arregalava os olhos e se concentrava em algo que estava atrás de Zhao Tian. O que foi, Jarra? Zhao Tian questionou, pois aquela não era uma reação comum para o Jarra. No mesmo instante, Jins levantou o dedo, e com a mesma expressão chocada que Jarra, ele apontou para trás de Zhao Tian. Rapidamente, Zhao Tian se virou enquanto a voz de Yanxiu soava: jovem mestre. Eu vejo que você trouxe os seus amigos. Assim que viu Yanxiu, Zhao Tian saudou e disse: é um prazer revê-lo, Senhor Xiu. O Jarra ali estava louco para conhecê-lo. Quando Zhao Tian falou o nome, Jarra, e apontou para ele, todos os olhares se voltaram para o pequeno e frágil garoto que estava paralisado, com a boca arreganhada e os olhos arregalados. Jarra? O que foi? Não me diga que você travou. Zhao Tian falou enquanto sorria. Jins também resolveu provocar Jarra: irmãozinho. Eu te disse que você deveria descansar mais. Agora, você travou o seu cérebro e terá que conhecer o Sr. Xiu em outra oportunidade. Mesmo após aquelas provocações, Jarra continuou travado, porém, dessa vez o corpo dele estava espasmando, como se estivesse a ponto de explodir. Sob o olhar vidrado de Jarra, Yanxiu sorriu, caminhou até ele, se abaixou na frente dele e tocou-o no ombro, antes de dizer: então. Este garoto é o meu maior fã. A. O. G. E. A. Jarra gaguejou apenas letras que não faziam nenhuma ligação entre elas. Dentro da sua mente, ele xingava o seu corpo, porque este não estava obedecendo aos comandos do seu cérebro. A emoção que ele estava sentindo era tão grande que parecia que o seu corpo não queria obedecê-lo, por causa do medo de que ele fizesse alguma maluquice. Pequeno Jarra. Você não vai dizer nada.
O jovem mestre Ali me disse ótimas coisas sobre você. Eu também estava louco para te conhecer. Yan Xiu falou enquanto alargava ainda mais o seu sorriso. Assim que aquelas palavras caíram, Jarra reuniu todas as forças do seu corpo, e num momento de força, ele conseguiu esticar os seus braços e abraçar Yan Xiu. Bom garoto, por sua vez, Yan Xiu retribuiu o gesto e abraçou Jarra. Enquanto os dois se abraçavam e todos os outros sorriam, Jarra finalmente conseguiu falar alguma coisa. Senhor. Senhor. Xiu. O senhor pode me dar um autógrafo? Jarra falou. É claro que sim. O jovem mestre disse que você gosta muito de boas histórias. Que tal depois eu te contar algumas das minhas? Yan Xiu falou. Obrigado. 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 Por um momento, Jarra sentiu que todos os seus dias de confinamento valeram a pena, pois tudo aquilo o trouxe até este dia. O dia no qual ele realizou o seu maior sonho. Enquanto Jarra se recusava a soltar Yan Xiu e agradecia repetidamente, Zhao Tian falou com Yan Xiu: Senhor, o senhor apareceu tão repentinamente. Aconteceu alguma coisa? Yan Xiu, nenhum dos meus candidatos tiveram êxito com as sementes, mas... Jovem mestre. Parece que você tem um bom grupo aqui. Zhao Tian entendeu o que Yan Xiu quis dizer, olhou para Shui e Jins, antes de dizer num tom atordoado: isso não é possível. Não me diga que... Imediatamente, Yan Xiu acenou com a cabeça e disse: só tem um jeito de confirmar. Imediatamente, Zhao Tian cutucou Jarra e disse: Jarra, você terá muito tempo para conhecer o Senhor Xiu. Agora, nós precisamos ajudá-lo com uma coisa muito importante. Após aquelas palavras de Zhao Tian, Jarra relutou em soltar Yan Xiu, o homem que ele mais admirou no mundo. Contudo, graças à parte da frase, que dizia que ele seria capaz de ajudar Yan Xiu, Jarra ficou mais confortável e aceito largá-lo. Após Jarra liberá-lo, Yan Xiu se levantou, olhou para cada um daquele grupo e disse: vamos. Eu nunca estive tão ansioso quanto agora. Imediatamente, Yan Xiu começou a caminhar, sendo seguido por Zhao Tian, Shui, Jins e Jarra. Cada um tinha uma expressão diferente, mas a do Jarra era a que mais se destacava, pois simplesmente não conseguia parar de olhar para o Yan Xiu. A cada passo que eles davam, Yan Xiu sentia que ele estava certo, pois o sentimento de agitação que vinha do chafariz só aumentava. BBBRRRRRR. De repente, enquanto eles ainda estavam a quase 2 quilômetros da fonte, toda a região em volta da fonte começou a tremer como se algo estivesse tentando se livrar de um longo acorrentamento. Tap. 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 Yan Xiu sentiu a agitação ficar muito mais intensa e após eles darem mais 5 passos. Um sentimento incrível, como se ele estivesse sendo libertado, correu pelo seu corpo e mente. Crush. SSSSSSSSSHHHHHH. O chafariz em formato de polvo foi pulverizado. Pedras voavam para todos os lados enquanto a água jorrava numa grande intensidade e um objeto azul brilhante saía de toda aquela confusão e cruzava o ar. Num piscar de olhos, o objeto já tinha chegado até Zhao Tian e os outros e continuou a sua trajetória, traçada na direção de um deles. De repente, o alarmado Jins gritou enquanto se jogava na frente do seu irmãozinho, a fim de protegê-lo. Bang! O objeto azul colidiu contra o peito de Jins, que foi lançado para trás enquanto arqueava o seu corpo devido à força do impacto e o objeto entrava no seu corpo. Jins, Jarra e Zhao Tian gritaram em coro, pois os dois puderam ver e ouvir o quão forte foi aquela pancada que no mínimo, quebraria todos os ossos do peito de Jins. Yan Xiu ficou com uma expressão impotente, pois ele não tinha previsto que Jins faria tal loucura. Acontece que, na verdade, o objeto azul estava viajando na direção do Jarra. Ele fora o real escolhido da semente, mas Jins,
temendo pela vida do seu irmão, se jogou na frente dela. Yanxiu se culpou, porque ele deveria ter previsto isso, mas a sua ansiedade era tão intensa que ele negligenciou tal possibilidade. Enquanto o corpo de Jins era atirado para trás, este não chegou a sequer tocar o solo, pois depois de ser lançado a uma considerável distância, o corpo de Jins se esticou e ele começou a flutuar. Jins. Não. Alguém. Ajude o meu irmão, desesperado, Jarrah suplicou para que alguém ajudasse Jins. BBBRRRR. Cras. De repente, bem longe dali, todo um imenso lago começou a tremer, antes que o solo abaixo dele se rachasse e as águas fossem lançadas para cima enquanto um objeto azul brilhante disparava para o céu. O que, imediatamente, Yanxiu sentiu outra coisa ressoar no seu corpo e olhou na direção do objeto. Jarrah estava gritando e implorando para que alguém salvasse o seu irmão. Quando o preocupado Zhao Tian estava prestes a correr na direção do Jins e tentar encontrar alguma forma de ajudá-lo, o outro objeto que cruzava o céu, chegou até eles. Bang! Sem que ninguém ali pudesse ter qualquer tipo de reação, o objeto acertou as costelas direitas de Jarrah, que também arqueou o seu corpo e foi lançado para longe enquanto o objeto entrava no seu corpo. Senhor! O que está acontecendo? Zhao Tian pediu para que Yanxiu explicasse o que exatamente era toda aquela loucura que estava acontecendo. Yanxiu, que estava inundado por um misto de êxtase, preocupação e surpresa, simplesmente disse: Jovem mestre. Eu não sei o que te responder. Nem mesmo eu. Previa que fosse acontecer algo assim. Enquanto Yanxiu respondia a Zhao Tian, Jarrah parou no ar e flutuou enquanto os seus olhos ficavam desfocados e um intenso brilho azul começava a sair de todos os orifícios da sua cabeça. Olhando para os dois jovens flutuando, Yanxiu fechou os olhos e murmurou: será que, no dia da realização do sonho daquele garoto, serei eu quem realmente realizará o sonho de uma vida inteira?